O senhor continua. Se eu fizer assim, aí o senhor muda de assunto. Não, por causa do tempo. Valeu. Tá bom, vai. Estamos aqui na CISEC em Fortaleza, Ceará, com o nosso querido seu Elias Cosme, um dos precursores desse maravilhoso movimento dos Bnei Anussim, dos descendentes dos judeus forçados pela Inquisição Portuguesa no Brasil. Senhor Elias, há quanto tempo que o senhor está nessa caminhada de retorno ao judaísmo? Aos 18 anos, em 1960, eu desconfiei, vendo o histórico, as características da família, de que eu tinha alguma coisa de judeu. Em que ano? 1960, 18 anos, né? E logo depois as coisas foram se confirmando, né? E aí começa uma história que nós vamos ver aqui. Mas o que levou o senhor a essa suposição? O que o senhor observou na sua família? A prática religiosa dos meus pais, que embora minha mãe dizendo que era católica, nunca foi à igreja. Eu lembro de uma vez que ela ia para o dentista e disse, vamos passar por dentro, atravessar por dentro da igreja, o pessoal vê que eu vou à igreja. E aí é a vez que ela foi para a igreja. E meu pai dizia-se espírita. E minha avó falou que ele teve um grande problema quando foi casar, porque ele não tinha batistério, que é o registro do batismo na igreja. Né? Naquele tempo não tinha cartório. O seu avô já? Meu pai. Seu pai, isso já é uma coisa... Já era uma coisa herdada do avô. Certo. Eles moravam sempre fugiam da igreja. Né? E tem outros costumes que o senhor, depois que veio para o judaísmo, que o senhor olhou para trás e falou, esses eram costumes judaicos? Algumas coisas, como o negócio de varrer da casa, não comer sangue e tal, cabidela, aquelas coisas. O que é cabidela? É uma coisa feita do sangue, né? Vocês não comiam? Não. Não comiam sangue. Conta um pouco como é que o senhor começou a se aproximar de fato, assim, do judaísmo. Os primeiros elos que o senhor conseguiu. Rapaz, primeiro foi essa questão toda de judeu. Não se podia falar em judeu porque o clima com a igreja era um negócio muito sério, sabe? Ela tinha um domínio que você não tem ideia. Depois eu vou ter que escrever sobre isso. E aí eu fui vendo essas coisas e fui reunindo elementos e fui me definindo, né? E a partir do meu pai, e também como estudante eu ia pegando algumas coisas, ver a imprensa, ver a década em que Israel se organiza e começa a ser temática em jornais e tudo isso, e isso foi me levando aí à pesquisa, né? E aí eu começo já a mexer com esse assunto, começa a incomodar a convivência religiosa, porque eu tinha uma maneira diferente de encarar todos aqueles ensinamentos religiosos, né? Cristãos, a ponto de, já estudante, fui a um seminário evangélico protestante e eles não me deram o diploma, disse que só ia ser problema para eles, aí não me deram... Por causa dos seus questionamentos? Por causa dos questionamentos, né? Embora eu tirasse notas muito boas, era um dos primeiros da classe, mas tive esse problema. Então foram duas coisas, foram questionamentos em relação à fé cristã, que era a fé que o senhor oficialmente pertencia, e uma busca em relação à origem judaica. Que estava ligada à nossa vida, né? O nosso viver, né, tinha a ver com a vivência religiosa de todo aquele povo. E o que, por exemplo, o senhor questionava? Mãe de Deus. Deus com mãe. E por aí ia, né? Entendi. Isso era uma coisa que naturalmente te incomodava. Incomodava. A questão do sábado também, da guarda do sábado? Também. Também? O senhor morto. Uma vez eu passei dentro da igreja com a minha avó, que é essa de despistar para o pessoal ver que a gente ia à igreja. Sua avó também fazia isso? A minha avó visitou uma vez a nossa cidade, né? E lembro que nós passamos
E ela mostrou lá, ali. Aí, eu me espantei com aquele coisa morto lá, debaixo do altar, né? E isso aí foi muito incomodante. Um ser humano morto e toda aquela história, então ia ficando muito... Isso te incomodava naturalmente? Muito. Não. Mas o senhor tinha lido alguma literatura judaica que te trouxe esse incômodo ou não? Foi próprio? Não, a literatura religiosa que eu li foi o Novo Testamento, chamado História Sagrada. E aí as coisas eram meio... Aquilo te incomodava por si só? Incomodava por si, me incomodava, porque eu via aquela história dele. E o seu primeiro contato com judeus? Quando foi? Meu contato direto com o judeu foi um dia eu vinha no ônibus e passando em frente ao clube mais chique da cidade naquela época, que era o Náutico Atlético Cearense, eu vi uma porção de bandeiras, né? Puxa, está vindo um evento aqui muito importante. Aí que eu olhei, bandeira de Israel, que dei sinal, não pensei nem se tinha dado direito da passagem de ônibus para continuar. Aí desci e fui saber o que estava acontecendo. Era um evento chamado Festa das Nações, onde cada povo botava ali a sua barraca cultural, aquela coisa toda. E lá descobri 3 casais judeus, e especialmente um casal, ele chamado Gedalia Navé, que foi que me deu meus primeiros livros de hebraico, mandou pedir o pai dele lá em Israel e se dispôs a me ensinar as primeiras aulas de hebraico. Eu saía de Messejana para a Aldeota, que naquele tempo era um ônibus em horário que se perdesse, babau. Uhum. E eu chegava lá quase 11 horas da noite. Ele botava a neném para dormir lá e vinha dar aula para mim. Que coisa! Naquele suspense de contando a hora ali, tal. 11 da noite começava a sua aula de hebraico? 11 da noite. E o Gedalia e Eva Navé me deram uma atenção, um apoio. E aí era uma coisa assim muito irmã, muito, sabe? Uma coisa muito forte. Aí o senhor aprendeu a ler? Comecei meus primeiros passos. Há quanto tempo isso? 40 anos? Não, isso foi na década de 70. E aí o senhor... Mas em 1977. Aí logo depois o senhor passou isso para o Roberto, para o seu sobrinho. Aí o Roberto, acho que o Roberto, nessa época quando eu tenho um retratinho dele, ele pequenininho, sentado assim ao meu lado, né? Ia conversando com ele. Ia passando para ele. Ainda não tinha muito entendimento, mas já comecei, né? E hoje o Roberto é um dos líderes, né? uma das lideranças aqui. E aí o senhor já tem terceira geração. Terceira? Assim, olhando, claro. Sim. Porque eu tenho o Robério, que é sobrinho também. E o Robério tem os filhos dele, que são seus sobrinhos netos, que já nasceram dentro, né? Já vem dentro desse contexto. É muito impressionante isso. E o bom de tudo isso que a gente começa numa época em que falar em judeu é uma coisa muito rara, é lá do outro mundo. E aí aparece, depois desse judeu aí, me aparece um outro em 2010, que junto com ele nós promovemos o primeiro Congresso Bnei Yanosim, primeiro Congresso Nacional de Bnei Yanosim, né? Não, antes tem o Rabino Abrão, né? Que a gente teve uma aproximação muito grande, ele nos ensinou o judaísmo, né? Quando a gente começa a ter ensino de judaísmo, propriamente dito, eu e o Roberto, né? Puxa vida! Já tivemos esse privilégio de ter um rabino nos ensinando. Certo. Né? E foi uma amizade muito forte. E depois... Conta uma coisa, eu lembro que o senhor falou uma vez para mim de um jornal que o senhor fez. Sim, isso foi depois de... Na década de 70, foi em 78, eu publiquei o folheto Israel, um povo salvo. Que aí bateu de confrontar com os ensinos cristãos, né? Isso me causou muitos problemas. Logo em seguida eu publiquei um que era De que povo és tu? E o que significa o teu nome? Aí leva a uma pesquisa sobre, né, de onde a gente vem e tal, aquela coisa toda.
Isso já gera uma curiosidade sobre a questão judaica. Enfim, Israel aparece nos jornais, aquela coisa. Isso o senhor não tinha ideia do movimento, porque nesse mesmo tempo, por exemplo, no Rio Grande do Norte tinha o seu João Medeiros, em Pernambuco tinha o Odimar, já tinha o seu Isaac Sudri também acolhendo os Bnei Anussim, na Paraíba tinha o seu Baru. O senhor não tinha noção de nada disso? Não, nada disso. O que eu tinha era as pessoas diziam, isso é um doido. Sozinho, e cada um estava num canto, fomentando aquelas reflexões do surgimento do movimento que hoje ele acaba se unificando, né, em todo o Brasil, forma, né? Se relacionando com Israel, com Estados Unidos, com Portugal. Como que o senhor está vendo hoje esse movimento? Qual é o seu sentimento hoje, vendo essa evolução toda? Olha, me vem assim aos olhos aquele quadro de Ezequiel, sabe? O vale de ossos, os ossos se mexendo. Os ossos são restos mortais, coisa repugnante. E para o judeu tradicional, esse povo que vem de não ter uma vida judaica, essa coisa, é nojento. Né? E é natural, porque é Deus que está fazendo isso. Né? Então eu vejo uma coisa muito grandiosa. Deus está fazendo, não adianta homem querer ir. Não tem, é Deus fazendo. E ele vai fazer grandes coisas. E Israel nunca mais passará por humilhações que passou. Né? Com o reforço dos irmãos Bnei Anussim que estão chegando. Porque quando Deus disse que trazia esse povo de volta e implantaria na terra, Israel nunca mais, quando ele restaurasse Israel nunca mais ia ser humilhado pelas nações. Não é isso que está dito? Eu acho que esse é um movimento de redenção. Então é um movimento de redenção. Né? Senhor Elias, eu vou pedir última coisa para o senhor contar sobre a questão da cegueira que o senhor teve. Eu preciso contar uma coisa. Eu acho que o nosso amigo que está segurando o celular, ele está tão emocionado. Eu estou vendo ele chorar. Eu comecei a ver o celular tremer. E eu falei, mas o que será que ele tem? E aí eu vi, e eu tô dizendo isso porque agora vai fazer parte do filme. Essas tremidas aí é porque o nosso irmão Jefferson, de Pernambuco, ele está chorando de emoção. Então essas tremidas aí, elas não vão ser corrigidas, elas fazem parte desse relato lindo. Conta da questão da cegueira. Eu tenho miopia e glaucoma. Então, a glaucoma não foi detectada e eu estava só de miopia. E foi complicando quando eu descobri, né? Com o exame descobri que tinha alto índice de glaucoma e estava quase... Aí já estava quase sem jeito, né? Tinha perdido um olho e foi por conta das dores que eu fui correr atrás de uma coisa mais, resposta mais, porque era só a gente botar, o oculista botar mais grau, e nada de colírio, menos para deter, para conter a pressão do olho, né? Então complicou, chegou ao ponto de perder um olho. Quando fui para o especialista, aí fui salvar o outro. Aí ele tem que operar. Não, peraí, eu vou arriscar, eu vou arriscar não. Opera o que está doendo para ele sair as dores. Aí, dependendo do resultado disso, a gente opera o outro, né? Aí assim foi feito, né? E aí chegou um ponto que até o outro... O senhor perdeu a visão. Perdi a visão. Eu vinha para cá com a bengala. Você chegou a ver? Sim. A bengalazinha. Sim. Aí fiz a operação e aí, doutor, como é que é? Ele disse, rapaz, o que tinha de fazer, eu fiz, né? Aí voltei para casa, caramba, passar agora o resto do meu dia sem ver nada. E peguei o Sidur. Aí a página da esquerda, branca. A página escrita em português, toda branca. A parte em hebraico era como um tapete pelo avesso. Aquela gregazinha, né? Que o pessoal bota assim,
na margem de tecido, de alguma veste, né? A grega, pelo avesso. E aí? Aquela filezinha, tá entendendo? E aí eu comecei a meditar, conversando com Deus, Senhor, tal. Quanto tempo eu vou agora ficar dependente das mãos dos outros? Não posso dar um passo à frente com independência. E esse lamento, essa coisa, né? E disse, agora que eu comecei a ler hebraico, era tudo que eu queria era ler direto a Torá, porque tudo que eu li de escritura, eram traduções que não eram dignas de confiança, e agora que eu tive acesso a isso, é como nadar e morrer na praia. É isso que eu não estou me sentindo bem com isso. Será que não era melhor tirar o time de campo? Porque, em outras palavras, Senhor, dá por contar dos meus dias, né? Aí estava bem naquela sintonia com Deus, tá uma coisa assim, um papo bem, que eu tinha saído daqui, né? Aí a linha de cima do hebraico abre um fundo branco de chamar a atenção, aquele bem branco assim, com a letra hebraica bem pretinha. Porra, me atrapalhou.